Imagine isto. Sua ausência se torna a única lição que ela jamais esperou enfrentar. Não a discussão, não o final, a própria ausência. A princípio, ela acredita estar no controle. Ela conta a si mesma uma história onde há heroína e você foi apenas um capítulo passageiro. Uma história movida pelo orgulho, protegida pelo ego e envolta na ilusão de que ela pode ir embora ilesa. Mas o tempo nunca se curva à sua versão dos fatos. O tempo não negocia com a fantasia. O tempo revela. E quando sua presença desaparece, o mundo que ela construiu em torno da sua firmeza começa a ruir. Lentamente no início. Depois, de repente. Porque você nunca foi apenas um ruído de fundo. Você era a gravidade emocional que mantinha seu mundo interior unido. Só agora, em meio ao seu silêncio, ela começa a sentir todo o peso do que perdeu. Só agora ela entende o preço de confundir coerência com fraqueza e gentileza com dependência. Este vídeo não é sobre vingança. Não é sobre amargura. É sobre clareza. É a psicologia por trás do que realmente acontece quando um bom homem se afasta com dignidade. E porque o desmoronamento dela começa muito antes de você sequer perceber. Antes de nos aprofundarmos, irmão, comece esta jornada agora mesmo. Curta o vídeo, inscreva-se no Stoic Station e me conte nos comentários. Deixe um oi se emoções antigas ainda tentam te puxar para trás. Ou 2, se você finalmente está vivendo de acordo com o seu valor, em vez de suas feridas. Porque o que vem a seguir não é apenas a verdade. É o lado da história que ela nunca esperou que o tempo revelasse. Agora vamos entrar no momento em que tudo na vida dela começa a mudar, sem você. 1. Sua ausência transforma o mundo dela. Cara, existe um momento que a maioria dos homens subestima completamente. O momento em que ele simplesmente para de aparecer. Não com raiva, não com caos. Apenas um afastamento calmo e constante. E dentro desse silêncio, o mundo da mulher que o dava como garantido começa a perder sua estrutura. A princípio, você ouve que ela está bem sem você, que ela superou rápido, que ela não se importa. Mas lá no fundo, você ainda se pergunta: como ela pôde ir embora como se nada tivesse importado? E se a verdade não for o que parece à primeira vista? Porque no começo, ela acredita na mesma história que todo mundo repete. Ela diz a si mesma que está no controle, que a distância é saudável, que ela precisava de espaço, que a vida será melhor sem você. Esses pensamentos a mantêm firme por um tempo, porque o orgulho faz qualquer um se sentir intocável no começo. Ela se convence de que perder você não a afetará, que suas emoções são estáveis, que ela tem tudo sob controle. Mas você e eu sabemos, meu amigo, que narrativas emocionais construídas sobre o ego nunca resistem ao teste do tempo. A realidade é psicológica. Quando uma presença emocional estabilizadora desaparece, especialmente uma da qual ela dependia sem perceber completamente, seu sistema nervoso sente a perda primeiro. Suas manhãs começam a parecer diferentes. Suas noites ficam mais pesadas. Os momentos de silêncio se estendem por mais tempo do que ela gostaria. E o silêncio que você deixou para trás se torna algo que ela não consegue medicar, do qual não consegue se distrair e do qual não consegue escapar. Ele a persegue em suas rotinas, em seus pensamentos, nas partes do seu dia que antes pareciam fáceis. Ela ainda não entende completamente, mas é aqui que o desmoronamento começa. No início, os sinais são sutis, quase invisíveis. Uma hesitação repentina que ela não consegue explicar. Uma lembrança que surge sem ser convidada. Um pensamento que ela tenta silenciar, mas não consegue. Mas quanto mais tempo você fica longe, mais a pressão dentro dela aumenta. A ausência que ela acreditava poder ignorar começa a remodelar o mundo ao seu redor. E o homem que ela se convenceu de que não precisava, de
repente se torna o alicerce, sobre o qual ela nunca percebeu que estava. Essa é a parte que mais a abala. Não simplesmente perder você, mas perceber que você era a estabilidade, da qual ela nunca entendeu que dependia. Irmão, o que você fez não foi vingança. Foi revelação. Ao se afastar, você permitiu que o tempo fizesse o que as discussões jamais poderiam. O tempo se torna o espelho, no qual ela teme se olhar. O espelho que reflete quem ela era com você e quem ela se tornou sem você. E enquanto ela encara essa verdade, uma pergunta começa a surgir em seu peito, com um peso que ela não consegue evitar. Como pude não enxergar o valor dele, quando ele estava bem na minha frente? Mas entenda isto. Este momento é apenas o começo da queda dela. Porque quando o tempo continua passando, e você permanece firme, a história muda ainda mais. Profundamente. E o que vem a seguir é onde a verdadeira quebra começa. 2. O ego dela desmorona primeiro. Ela não desmoronou porque te perdeu, meu amigo. Ela desmoronou porque te perder destruiu completamente a história que ela contava a si mesma sobre o seu poder. Essa é a parte que a maioria dos homens nunca entende. Você pensa que ela está desmoronando por amor, por sentir sua falta, por causa do fim do relacionamento. Mas mulheres não desmoronam por amor. Elas desmoronam quando o ego dela se quebra. Quando a realidade